Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 22 de abril de 2023, segunda semana da Páscoa, sábado, cor litúrgica branco. O responsório de hoje é o Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Esse salmo é muito pesado, porque a graça do Senhor deve vir sobre nós da mesma forma que nós em vós esperamos. Quer dizer, se eu tenho fé na intensidade, se a minha fé é 1, a graça vem 1. Se a minha fé é 5, a graça vem 5. Se a minha fé é 10, a graça vem 10. E se a minha fé é 100, a graça vem em 100. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graça ao Senhor, som de harpa na lira de 10 cordas, celebrai-o. E com esse responsório que delimita a pregação de hoje, queremos louvar a Deus, e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que pela intercessão de Nossa Senhora, possamos receber o Espírito Santo, na mesma porção que foi dada a toda a sua igreja, que foi dada aos apóstolos, para que sejamos elementos transformadores deste mundo. Santo do dia, Santa Senhoria, modelo de oração, contemplação e trabalho. A Santa Senhorinha, ela foi uma pessoa comum, frágil, pequenininha, senhorinha, ela baixa estatura, mas ela se dedicava a enxergar Deus nas coisas mais comuns da vida. Ela falava que o milagre, a graça de Deus está nas pequenas graças que o Senhor nos dá. Santa Senhorinha, tu que fizeste pequena e fiel às obrigações próprias da ordem religiosa, faz-nos ser fiel, faz-nos enxergar a Deus, que o nosso coração nunca deixe de crer nos pequenos milagres que acontecem na vida cotidiana. Faz-nos ter um coração orante e mãos trabalhadoras. Amém. Primeira leitura está em Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Nós estamos vendo aqui a igreja que está iniciando. Então ela está se ocupando na administração dos pequenos grupos, na prática da caridade, na distribuição do pão, das cestas e de toda assistência social. Então veja que a igreja, no início, ela meio que se perde em seu objetivo de evangelizar e resgatar almas. Imediatamente nós vamos ver aqui que há uma correção de rumo. Então os 12 apóstolos, então ali nós temos os primeiros bispos reunidos, Os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação de Deus para servir as mesas. Então não está certo. A igreja, ela tem por finalidade resgatar almas. Ela tem por finalidade principal anunciar a salvação, catequizar, evangelizar, batizar, conduzir as almas à esperança da salvação. Quando a igreja se envolve na libertação social, se envolve muito no social, na política, por exemplo, nós vamos vendo aí a distorção do caminho. Vamos aprender com a história, com o passado. Toda vez que a igreja se meteu com política, se meteu com governância, se meteu na administração das coisas terrenas, não foi bom a mistura de igreja com Estado. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo deixarmos a pregação da palavra, a evangelização, a catequese, o resgate de almas, a condução para o Espírito Santo e fazermos social. É melhor então que escolhamos aí entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Então, 7 homens.
Aqui foi a instituição dos diáconos. O diaconato na igreja tem essa missão de visão social, de atendimento aos necessitados. É o braço da igreja organizada para que esta ação aconteça, para que todo o movimento da igreja se torne para a alma e para o espírito. Certa vez Jesus falou assim: pobres sempre vós tereis no meio de vós. Essa questão vem do Antigo Testamento, veio desde o mundo que era mundo, segue, e no fim dos tempos teremos pobres, teremos andarilhos, teremos pessoas desprovidas de todo recurso. Sempre vai ter isso. Então a finalidade principal da igreja tem que ser o resgate da alma, porque uma alma convertida, ela não se torna andarilho sem esperança. Famílias convertidas no Senhor vão gerar filhos convertidos ao Senhor, filhos batizados no Senhor, filhos com esperança. Por que tem muita prostituição? Por que tem muita violência? Por que tem muito uso de droga? São famílias que estão dispersas nesse mundo, se procriaram distante da realidade de Deus, gerando pecados sobre pecados sociais, que vão gerar pobreza, misérias, governança corrompida e tudo mais. Agora, a missão da igreja é resgatar essa alma, resgatar esses valores, preservar, ser a grande guardiã do moral evangélico, do moral judaico-cristão, ser o arauto que fala: povo, a graça de Deus passa por aqui e não por aí onde sofres. Saia do vale de lágrimas, saia da profundeza desse poço, vem, o Senhor está com a mão estendida. Esta é a missão da igreja. Lógico, a visão social está ali como complemento. Não tem como você evangelizar para uma pessoa com fome, desprovida de tudo, para uma família desabrigada. Por isso nós temos os pastorais e serviços dentro da extensão desse diaconato da igreja. Para isso serve as pastorais e os movimentos. A proposta, então, voltando ao texto, agradou a multidão. Então escolheram no meio do povo Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pérmanas e Nicolau de Antioquia. Aliás, era um pagão, que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles, impuseram as mãos sobre eles, pedindo o Espírito Santo, e eles começaram a realizar as suas atividades. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho está em João, capítulo 6, de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Jesus teria lhes pedido: pode ir, vai, entra na barca, atravessa o mar. Deixa que eu vou continuar orando aqui. Então eles entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Eles pensavam: acho que Jesus vai vir e remando um barquinho, ao nosso encontro. Só pode, ele mandou ir, nós estamos indo. Soprava um vento muito forte, o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Pensavam: acho que ele desistiu de vir, 5 quilômetros dentro do mar, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Eles ficaram com medo: é um fantasma? O que é? E na medida que Jesus ia se aproximando, ia revelando a figura de Jesus. Eles ficaram com medo, mas Jesus, ao aproximar-se deles, disse: sou eu, não tenhais medo. Isso é muito importante. O mar, filosoficamente, são os pecados, são as vidas, e todo o esforço e todo o desafio da vida, todo o sofrimento que nós passamos. E Jesus anda sobre o mar, em direção à barca, onde estão os apóstolos, a proteção da igreja. Mas também ele fala aqui: não tenhais medo, sou eu. Isso fala para os apóstolos, isso fala para a igreja, para sacerdotes, para bispos.
Isso fala Jesus para os padres: não tenhais medo, sou eu. Quiseram então acolher Jesus na barca, mas quem tem Jesus já chega no seu destino final. Ou seja, quando eu aceito Jesus na minha vida, eu chego no meu destino final. Eles quiseram até colocar Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde eles estavam indo. Por quê? Só de aceitar Jesus. Então não tenha medo na sua vida de aceitar Jesus. Não tenha medo de aceitar o Espírito Santo na sua vida. Não tenha medo de aceitar a palavra de Deus. Não tenha medo, ao contrário. Senhor, no meu desvario, na minha podridão de pecado, na minha loucura pelo pecado, eu te aceito, Senhor. Vem me resgatar desse fundo do poço, vem me tirar desta lama, vem me resgatar, Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Eu tenho medo, mas vem, Senhor. Anuncia a tua presença, dai-me coragem para aceitar a tua presença na minha vida e transforme a minha vida. Me faz chegar do outro lado da margem. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Venha ser um evangelizador. Anuncie a palavra de Deus. Como? Multiplicando esta pregação nas suas redes sociais, no seu grupo familiar de trabalho, de vizinhos, no seu grupo de amigos. Anuncie a palavra de Deus. São belos os pés do mensageiro que anuncia paz. Deixe a sua marca sobre essa terra. Seja um profeta do Senhor. Ai de mim se eu não evangelizar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.